abençoado. Toda sorte de bênção me acompanha. Amém, querido? Pode sentar aí, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meus amados. Aleluia. Eu quero já abrir num texto que você conhece bem, que é 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 até o 26. Nós vamos ler. 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 26. Peço que você acompanhe aí com reverência a palavra do Senhor, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O verso 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pai, muito obrigado pela tua palavra, ela é digna de toda reverência, atenção, aceitação. Nós sabemos que ela já se cumpriu nesse trecho que acabamos de ler. E nós estamos com os corações abertos e tranquilos, sabendo que a obra da cruz já foi feita na vida de cada um de nós. Eu te peço que nós tenhamos sensibilidade espiritual, para que a gente não tome a ceia do Senhor em desonra, como se fosse algo comum, mas pelo contrário, que cada vez mais possa arder a chama da redenção em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. A gente está falando de honra, eu quero seguir um pouco mais. A gente está começando já um outro período do nosso ano, mas eu quero seguir um pouco mais. Hoje, como é uma manhã e uma noite de ceia, eu quero que a gente honre, aprenda a honrar a ceia do Senhor. Quando nós lemos esse texto, Paulo traz tantas revelações maravilhosas, mas a gente tem outros textos que o pastor sempre lê aqui. Eu quero que você procure memorizar esses textos, que vai ser bênção para a sua vida, amém? Eles são, eu quero que você entenda, são fundamento para a vida de vocês. Eles não são textos comuns. Não que haja na Bíblia textos comuns menos importantes, mas esses são fundamentos, você precisa entender. Isso vai fazer diferença na tua vida espiritual. Isaías capítulo 53, outro texto que a gente sempre lê. Isaías 53, verso 4 até o 6, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Verso 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler mais um texto, que eu quero também que fique bastante, uma sugestão para ficar no seu coração. Lucas 22, verso 19. Lucas 22, verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu quero te convidar a ler comigo a última linha desse texto. Está na telão ali. Vamos lá? Fazei isto em memória de mim. Jesus, ele nos faz um pedido no final do seu ministério, para que a gente faça isso em memória dele. E eu quero que você não tenha a ceia somente como este momento. Eu quero trazer uma revelação a você. A ceia nós levamos todos os dias para nossa casa, para nossa vida. A ceia, ela é um memorial
que na verdade mostra quem nós somos, a nossa identidade em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? A ceia, ela nasce na mesa, não é por assim dizer. Eu poderia falar, ela nasceu antes da cruz, antes na cruz. Mas quando nós pensamos nesse memorial que celebramos, a gente pode dizer assim que a ceia nasce na mesa, mas ela carrega o peso da onde? Da cruz, da obra de Cristo. Foi muito pesado, a obra foi um sacrifício tremendo. E quando Jesus nos sugere para que a gente não esqueça, para que a gente sempre lembre, então a gente tem que ver que a memória sugerida, a memória bíblica não é uma lembrança passiva. Não é uma memória que você tem quando você olha uma foto ou quando você lembra uma viagem. Pelo contrário, quando você relembra da ceia, existe na sua vida uma renovação espiritual. Quando você relembra o que Jesus fez por você, você é renovado espiritualmente. Existe um fogo que começa a aquecer de novo o seu coração. Se você estava frio, você de repente começa a falar assim: meu Deus, que maravilha. Você até pede perdão ao Senhor, porque você estava desligado, mas de repente você começa a perceber que a ceia, ela nos lembra da onde nós fomos tirados e onde fomos colocados. Ele te tirou, diz a palavra, que ele te tirou do império das trevas, te colocou num reino do amor. Então você é renovado espiritualmente. Você lembra Israel, por exemplo? Israel, eles celebravam a Páscoa. A Páscoa para Israel é diferente da igreja, você sabe disso. A Páscoa para Israel era a passagem, não é? Do Egito, figurativamente, para a terra prometida. Então, existia algo que Deus queria fazer, transformando a história deles. Mas Israel, eles celebravam a Páscoa também de uma forma semelhante, porque eles comiam pães asmos, pães sem fermento, sem fermentação, ervas amargas, tudo simbolizando algo que viria. Ali, irmãos, quando a gente começa a estudar, você vai ver, existe uma palavra que a gente usa, é uma tipificação, é um modelo do que viria. Era Jesus ceando ali na mesa com eles, porque Jesus pagaria um preço muito mais alto. Israel pagou um preço alto até para sair do deserto, mas de fato, quando eles celebravam a Páscoa, e isso foi instituído na nação de Israel, era para que eles nunca se esquecessem de quem havia os libertado. Amém? A igreja celebra a ceia para quê? Para a gente não banalizar a cruz de Cristo. Eu vou falar de novo, a igreja celebra a ceia para que a gente nunca banalize a cruz de Cristo. A cruz de Cristo não pode ser comum para você. A gente sempre fala, nós somos seres eternos. Nós fomos chamados para uma vida eterna, e a nossa vida já começou aqui, e você precisa compreender que Deus lhe chama para ter uma vida com Ele, uma vida cheia de propósito, uma vida cheia da sua palavra, uma vida cheia da presença dEle, porque Ele quer mover você para fazer grandes coisas, diga amém. Mas você precisa sempre se recordar que você tem uma ligação com Ele. Não é uma ligação com o seu pastor, não é necessariamente uma ligação com a igreja local. Existe sim uma aliança e uma ligação, mas muito mais você está ligado com Cristo. E você precisa sempre honrar essa aliança que você tem com Ele. Por isso que você precisa deixar os pecados. Por isso que você precisa deixar a pornografia. Por isso que você precisa deixar a maledicência. Por isso que você precisa deixar as más companhias. Por isso que você precisa começar a se consagrar a Deus, mergulhar na santidade, porque o Senhor está voltando, irmãos. Você percebe isso? A igreja não é maluca para o mundo, né? Mas Jesus está voltando. Vai ter uma hora que nós vamos sumir tudo desse lugar aqui, sabia? E só vai subir aqueles que tiverem uma aliança verdadeira com Cristo. Deixa eu falar algo para você, princípio maravilhoso da ceia. Quando você se entregou a Cristo,
Ele te chamou para avançar. Ele não te chamou para retroceder. Não, tudo que é retrocesso não é de Deus. Então olha para a pessoa que está do seu lado, por gentileza, me ajude aí. Fale assim, ó, Deus te chamou para avançar. Fala para ela, por favor. Deus não te tira, Deus não começa a colocar você num avanço e fala assim, não, esquece, volta lá, volta. Deus não faz assim. Ele sempre coloca coisas grandes e maravilhosas. Ele começou nos tirando de um lar, de um charco de lodo, fedido, podre. Porque os meus pés estavam mergulhados na lama do pecado. Mas diz a palavra que Ele nos tirou de um charco de lodo. Ele lavou os meus pés e me firmou numa rocha firme. Quando ele me firmou e te firmou numa rocha firme, Ele está dizendo assim, eu comecei a escrever uma história agora para você. E Ele tira você de um lugar que não tem fundamento. Pelo contrário, um lugar tão triste, tão mal cheiroso. Mas Ele diz assim, agora eu lavo os seus pés. Agora eu te coloco num lugar, aleluia, aleluia. Num lugar onde você vai poder construir. Onde você poderá ser edificado. Num lugar, a rocha que Ele te estabeleceu é Jesus Cristo. É onde as coisas começam a acontecer na sua vida. E se elas não estão acontecendo, talvez seja porque você não está honrando a presença dEle aqui. Aprenda a honrar o que você está vivendo. Aprenda a levar para casa a ceia do Senhor. Não é você necessariamente tomar em casa, mas você entender que esse momento, a gente passa aqui, irmãos, juntos 2 horas, depois a gente vai para casa. Cada um volta para a sua vida, mas você precisa levar essa comunhão para sua casa. Você precisa começar a ter a sua vida transformada. Todos os dias você precisa perceber que Ele está fazendo uma obra. Todos os dias Ele está construindo algo novo em você. Todos os dias Ele está tirando pesos da sua vida. Todos os dias Ele está te estabelecendo num lugar maravilhoso. É para dizer, é para você entender que você tem um propósito maravilhoso em Deus. Não tem mais sentido, não faz mais sentido ficar parado no passado. Não faz mais sentido ficar preso nas coisas que aconteceram. Se eu ficasse no passado, oh meu Deus, se eu ficasse no passado. E o passado ele é rechonchudo. Ele tem bastante coisa para lembrar. Ele tem muito material de lembrar, não tem? O passado tem. Mas o mundo ele nos faz ficar no passado ou ficar nas lembranças. Mas o que a ceia nos propõe é entender que o passado ficou para trás. E Ele nos propõe um caminho de vitória, um caminho de construção, um caminho onde cada dia Ele fala ao nosso coração, um caminho onde todos os dias fica claro quem você é. Por isso que eu falei que a ceia, ela significa identidade para os cristãos. Não faz sentido um cristão que participa de uma ceia não saber quem é em Cristo. Não faz sentido você não ter direções todos os dias para a sua vida. Porque Deus te dá direções todos os dias. Então, a igreja celebra a ceia, como eu disse, para a gente nunca esquecer quem nós éramos e aonde Ele nos colocou. Eu quero dizer algo aqui para você. Aquilo que não é honrado com entendimento, acaba sendo tratado com indiferença. Vou falar de novo. Aquilo que não é honrado, pode tirar o texto da tela. Aquilo que não é honrado com entendimento, acaba sendo tratado com indiferença. O pastor usa um termo aqui que eu quero que você aprenda. Eu falo muitas vezes, alguns termos eles parecem arcaicos, antiquados, mas eles de fato não são. Quando o pastor fala aqui de sacrifício vicário, você já ouviu falar em vigário?
Sim? Alguém já ouviu falar em vigário? A palavra vigário vem de vicário. Agora, quando a gente fala do sacrifício vicário, a gente está falando de um sacrifício que nos substituiu. Era para a gente continuar no charco de lodo, afundando e morrendo. Mas ele nos substituiu. Era para a gente ir para o inferno, mas Jesus foi em nosso lugar. Amém? Era para nós recebermos a condenação de Deus, mas Jesus recebeu em nosso lugar. Então, quando a gente fala do sacrifício vicário, é um sacrifício substitutivo. É algo que substituiu, alguém que foi no seu lugar. Eu queria que você lembrasse e declarasse alto. Fala aí onde você estiver. Diga assim: Jesus foi o meu substituto. Amém? Ele foi no seu lugar. Ele tomou todas as dores no seu lugar. Você consegue perceber que ele é digno de toda a honra, de toda a glória? Você percebe que ele é digno? A presença dele aqui é para nós nos ajoelharmos, nos derramarmos na presença dele, fazer a vontade dele, ter a nossa vida transformada de uma vez por todas. Tem uma canção que os meninos cantavam aqui: a gente não tem mais tempo, por causa dessa graça, para perder tempo com ressentimento. A gente não tem mais tempo para isso. Deus nos chamou para avançar rapidamente. Tem pessoas que estão esperando, a criação está esperando que você se manifeste, que você vire um crente de verdade. Tem um monte de gente que está indo para o inferno, porque você não abre a sua boca para mostrar que você foi transformado pelo Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Você precisa abrir a sua boca, você precisa ser transformado, você precisa deixar o passado para trás. Isaías 53, como nós lemos, ele diz: o castigo que nos traz a paz. Ou em outras versões diz assim: o castigo que nos trouxe a paz. Diga assim: já aconteceu. Ou seja, você já tem a paz, amém? Você já tem que ter paz. Não faz sentido o cristão viver em guerra. Nós temos problemas, temos aflições, mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas. A Bíblia diz que nós vamos ter uma graça que vai nos acompanhar, uma graça abundante, até para passar pelas situações mais difíceis. Então, não faz mais sentido o cristão viver conturbado, em guerras, em confusões. Só faz sentido ter direções. Você precisa entender isso. Você tem esse direito. Essa manhã eu estou querendo dizer a você que você tem esse direito. Se você não vive isso, é porque você não quer viver isso. Porque Jesus já trouxe, deixou disponível para você. Então o castigo que me trouxe a paz já estava sobre ele e agora está sobre mim. Eu quero dizer uma coisa para você não confundir. Jesus não morreu conosco. Ele não morreu junto com a gente. Ele morreu pela gente. Ele foi o primeiro. A Bíblia diz que ele abriu as portas da salvação. Ele morreu e ressuscitou, porque essa verdade ele coloca em você também. Nós espiritualmente já somos ou já fomos ressuscitados com ele. Nós já temos vida nele. Você percebe isso? A gente vai comer o pão daqui a pouquinho. Você precisa entender, quando você mastigar o pão. Antigamente os cristãos, nos tempos logo após Jesus, na igreja primitiva, a igreja foi perseguida e a igreja era considerada, inclusive, que eles chamavam que a igreja eram canibais. Eles comiam crianças, comiam carne de criança, porque eles não entendiam a ceia e mesmo porque em algum momento chegou para as pessoas que na celebração falava-se que a gente estava comendo o corpo de Cristo. Então eles falavam: se Cristo morreu, então eles devem comer a carne de outras pessoas. Eles não entendiam nada disso. Não entende? Você precisa ter discernimento. Quando você pegar o pão e morder o pão, é um simbolismo de que a gente está esfacelando de novo o corpo de Cristo. Só que ele não pode acontecer de novo. Não é possível de novo um sacrifício. Por isso que isso é um memorial. Quando eu mastigo, quando eu mordo, quando eu moo, eu estou moendo, é para você lembrar que o corpo de Cristo foi moído. Meu Deus do céu. Você percebe isso?
Se o Espírito Santo não, se o teu espírito não ficar comovido com isso, pelo menos que a sua alma perceba isso. Pelo menos que você chore pelas dores de Cristo, porque de fato Ele foi moído pelas nossas transgressões. E quando eu mastigo, Paulo falou para a igreja em Corinto: vocês não estão vindo aqui para se alimentar. A gente não está fazendo um café da manhã aqui. Vamos fazer um café da manhã, precisa fazer de novo, né? Mas a gente não está fazendo um café da manhã aqui. Opa, vou lá comer porque vai tomar um vinhozinho e comer. Não, a gente está mastigando. A gente está lembrando o corpo de Cristo. Oh, Senhor Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, fala com as pessoas, fala com o teu povo, fala com o teu povo. A gente precisa resgatar as nossas lágrimas. Porque o memorial não é de tristeza. Porque o nosso Senhor vive. Mas é para você entender que quando você relembra, você revive. Aí você traz o quê? A verdade do ato de novo em si. Você percebe isso? Quando você revive, já olhou uma foto das suas viagens que você fez agora em janeiro? Você olha assim, nossa, que momento gostoso. Aí você rola as fotos assim. Aí você até chora, que você lembra daquele momento. Agora é tão bom, Deus está falando isso. Quando instruiu Paulo a escrever Coríntios, ele fala assim, relembrem. Jesus falou, relembre, façam em memória de mim, porque vocês trazem de novo a verdade do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas o pão representa isso, o corpo que foi moído. Agora o cálice, aleluia, aleluia. O cálice, ele aponta para um sangue que foi derramado voluntariamente. Jesus mesmo, ele fez uma declaração muito forte. Ele falou assim, ninguém toma a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Eles pensaram que mataram Jesus. Não mataram. Jesus, a figura do cordeiro é justamente essa, porque o cordeiro não resiste. Ele literalmente se entregou. Ele falou, pode me matar. Então o sangue puro do cordeiro foi derramado. Para quê? A gente sempre fala sobre isso. O sangue é o sangue da purificação, da justificação. De uma forma figurativa, é maluco isso, mas receba aí no seu coração se você conseguir. É figurativo, mas é real. O sangue te lavou. O sangue te lavou. O sangue que te lava te faz branco, como a neve. Branca no sentido da purificação. Então ele nos purifica. Então, diante de Deus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E Jesus fez isso voluntariamente. Ninguém o forçou a fazer. Eu vou me dar a vocês. Você percebe? Não sei se você percebe, mas não dá, né? Não dá para não se apaixonar por esse homem. Não dá para tirar Jesus do centro das nossas vidas, do primeiro lugar das nossas vidas. Não dá para colocar um outro amor no lugar de Jesus. Não dá. Por isso que a sua glória e a minha glória é conhecer Jesus. É algo maravilhoso que Ele deixou disponível para que você o conheça, para que você o ame, para que em toda a sua vida você se dedique só a Ele.
toda... Pega isso para você. Pega isso para você. Em toda a sua vida, você nunca diga não para Jesus. Entende o que eu estou falando? Vocês vão entender. Alguns vão entender agora. Nunca diga não para Jesus. Tudo que Jesus propuser a você, você fala, Senhor, está feito. E eu faço por amor. Você se entregou por mim. O sangue foi derramado voluntariamente. Você imagina as dores? Você imagina o sacrifício e você imagina principalmente a dor espiritual. Porque quando Jesus na cruz, ele faz uma pergunta a Deus em oração, ele faz algo maravilhoso e algumas pessoas não me entendem, mas ele fala, Deus meu, porque me desamparaste. Algo aproximado no aramaico seria Eli, Eli, lama sabactani. E ele não estava chamando Elias, o profeta Elias, como alguns confundiram, mas ele estava falando de Deus, porque me abandonaste. E momentos antes de ele ir para a cruz, ele faz uma outra pergunta a Deus. Ele fala assim, Pai, é possível? Eu estou parafraseando, não foi exatamente assim como ele disse, mas para você entender, ele diz assim, é possível passar por tudo isso sem que a minha comunhão seja quebrada com você? E o silêncio de Deus, acho que já permite como que uma resposta de Jesus. Jesus fala assim, porém faça-se a tua vontade, não a minha. É como se Deus respondesse para ele, não é possível. Você vai ter que ser separado. E quando Jesus está na cruz, voltando à cruz, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, de fato, os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. E Deus, de uma forma também figurativa, mas real, não pôde nem contemplar mais o rosto de Jesus. É como se ele virasse o rosto e não pudesse olhar, porque Jesus estava carregado de doenças, de pecados, de todas as depressões da vida, de todas as nossas dúvidas, das nossas ansiedades, das nossas falsidades, das nossas dissimulações. Ele estava tudo carregado nele, estava tudo carregado. A humanidade inteirinha, os pecados sobre ele. E ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque de fato naquela hora, toda a comunhão foi quebrada. E era exatamente esse o teu destino. Era exatamente esse o teu destino. Porque ia chegar um dia onde a gente ia morrer e o próprio Jesus ia falar assim, não pôde te redimir, então você vai para o inferno. Mas graças a Deus, a história é outra. Que ao terceiro dia diz a palavra que Deus o levantou dentre os mortos, amém? E lhe deu um nome sobre todo nome. E de fato e de verdade, Jesus levou o sangue da justificação, ele levou lá no altar, levou para Deus. E de fato algumas mulheres quiseram tocar Jesus, mas Jesus fala assim, não, ainda não voltei para o Pai, espera, eu preciso levar. Aleluia, meu Deus do céu, era a parte mais sagrada. Meu Deus, é a parte mais sagrada da obra. Ele precisaria levar ainda o sangue para deixar como memorial. É deixar, entenda, não que Deus não pudesse ver, mas eu sei que existe. Na eternidade você vai saber. No céu existe um lugar, um memorial do sangue de Cristo. O sangue derramado dele. Tem um lugar lá. Onde Jesus, pela Bíblia, ele levou, ele deixou lá. E quando Jesus falou embaixo, está consumado, Deus falou lá no céu, também está consumado. Aí ele está dizendo assim, todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. Todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. Agora essa manhã eu te convido a não só crer no nome de Jesus, eu sei que você crê, mas começa a tirar as reservas de você aí, começa a tirar as suas armas, a sua posição defensiva. Abrace Jesus, apaixone-se por Ele,
Comece a ler sobre ele. Comece a ter um relacionamento verdadeiro, algo vivo, algo maravilhoso. Porque é isso que ele está nos propondo esta manhã. Você está comigo ainda? Quando a Bíblia fala, quando Paulo nos diz, quando a gente vai participar daqui a alguns momentos, discernir o corpo e o sangue. Discernir é a gente perceber o quê? Honrar o sacrifício. É perceber que o sacrifício tem um altíssimo valor. Então a gente está honrando o valor do sacrifício. Amém? Outro momento é que a gente lembrar da santidade desse momento. Não quer dizer que você não tenha errado, não quer dizer que você não erre, não quer dizer que eu não erre. Não se trata de mim. Mas quando nós estamos alinhados na ceia, nós podemos pedir perdão ao Senhor. E receber graça para que a gente não erre mais naquilo que a gente está falhando. Porque a ceia também é para fortalecer você. É para te renovar espiritualmente. É para te colocar de novo pronto para servir ao Senhor. Por favor, diga assim comigo: a ceia não é para me condenar. Diga assim: a ceia é uma memória de um tempo, de um sacrifício, no qual eu já fui salvo. Por que isso? Porque não é na ceia que você é salvo. Você já foi salvo, a não ser que alguém receba Cristo hoje, que não tenha Cristo ainda no coração. Mas se você já recebeu, é uma memória de algo que já aconteceu. Amém? Então, a ceia, ela te coloca de novo em pé. E a ceia, o discernimento, ele faz que a gente lembre também o preço dessa graça. Está tão disponível hoje para a gente. Está tão disponível. E a gente não tem... eu vou falar algo aqui, não fique chateado não. A gente não tem mais o direito de ser triste ou infeliz. A gente não tem mais o direito. Porque a gente precisa abraçar essa fé, entender que ele providenciou tudo para que a gente seja feliz. Amém, meus irmãos? A ceia não é um amuleto. Ela não é mais especial do que os outros dias. Mas sim, ela é especial. A ceia não é um hábito religioso. Se um dia você não puder estar presente, a comunhão continua com você. E você pode até fazer isso na sua casa. A ceia também não é um ato automático. Mas é de fato um reencontro com a cruz de Cristo. Porque você já se encontrou com ela. Amém, meus irmãos? Então, põe o texto de 1 Coríntios 11, 28. 11, 28 de Coríntios. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para aí um pouquinho. Então ele nos convida a um autoexame. Para que a gente avalie se a gente não está considerando a cruz de Cristo algo comum. Então ele está convidando você a fazer uma avaliação e você entender que Cristo, a cruz de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo tem um valor inestimável, impagável. Então você precisa examinar. Então o autoexame, ele não é uma condenação, mas ele é um alinhamento. É quando eu alinho de novo o meu coração. O pastor Bud falava muito isso. Honramos a vida do pastor Bud, porque ele falava, eu ouvi da boca, principalmente dele, quando você alinha o seu coração com a vontade de Deus, tudo começa a acontecer. Quando as coisas não acontecem, quando tem confusão, é que teu coração não está alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus não fica judiando a gente. Ele não fica falando, vou deixar você um pouquinho, vou deixar um mesinho assim você sofrendo. Não, pelo contrário. É só você alinhar o seu coração com a vontade dele e as coisas começam a acontecer. Amém? É a ideia de um trem. Um trem descarrilhado pode prosseguir? Responda você mesmo. Agora, se um trem estiver nos trilhos, ele vai desenvolver muita velocidade. Amém, meus irmãos? Então, autoexame não é para condenar. É um alinhamento. Por isso que Paulo, o texto deixei na tela propositadamente, para você perceber, quando você examina o seu coração, e você entende, você alinha o seu coração, aí ele diz, e assim, coma do pão e beba do cálice.
Porque quando eu faço um autoexame, ele está me falando assim, olha, eu não estou proibindo que você participe. Pelo contrário, eu só quero que você alinhe seu coração. Eu quero que a bênção de Provérbios 4:18 esteja sobre você. Eu quero que você entenda que eu estou aperfeiçoando sua vida, mas você precisa interagir com essas verdades todos os dias, porque de fato eu te chamei para ser uma bênção. A Bíblia fala, e você precisa lembrar, sê tu uma bênção. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala assim, sê tu uma bênção. Aleluia, aleluia. Então, se Deus nos chamou, algumas pessoas, eu quero só corrigir de novo, porque Paulo, ele faz esse trabalho de corrigir as pessoas. Irmãos, nós precisamos aceitar correção, amém? Vou falar de novo, correção é boa, precisamos aceitar correção. Quem está sem correção é porque não é filho, mas se você é corrigido é porque Deus tem expectativa sobre sua vida. Então aceita a correção. O que eu vou corrigir agora? Autojustificação não é de Deus, é do mundo e não tem nada a ver com justiça. Se você diz assim, eu não estou me sentindo digno, você precisa aceitar Jesus ainda. Você não é crente ainda. Vou falar de novo. Se você fica pensando na sua autojustificação, eu não me sinto digno. Aí o diácono vai trazer algo assim para você participar do pão e do vinho. E você fala, não, hoje eu não vou participar. Hoje eu não... Isso é autojustificação. Você precisa receber Jesus. Você não é crente ainda. E vou afirmar, você não é crente ainda. Porque crente entende sobre justificação. Nós falamos cansadamente aqui sobre justiça de Deus. Você lembra disso? O sacrifício foi de Jesus. Ele morreu, ele é digno. Amém? Amém? Não é sobre você. Esse culto, essa ceia é sobre Jesus. Por isso que o crente, ele precisa deixar o seu ego, começar a deixar o ego de lado. Ele começa a entender, não, quem está no centro da minha vida não sou mais eu. Isso chama-se egocentrismo. Agora, quando você começa a entender que ele está fazendo uma obra em você, você coloca o quê? Cristo no centro da sua vida. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém? É Ele que tem que estar no centro do seu coração, não mais o seu ego. Porque o ego fala de autojustificação. E você diz assim, não sou digno. Aí você diz assim, eu estou magoado, estou chateado, não sou digno. Não estou me sentindo bem. Todas essas coisas você se refere a você. Mas a ceia, ela faz o quê? Ela nos remete a Cristo, ao sacrifício de Cristo. Aquilo que Jesus verdadeiramente fez. Então Paulo diz, examine-se, pois, o homem, examine o coração, avalie o coração, peça perdão se preciso for. Mas o que ele diz? E assim, coma do pão e beba do cálice. Diga amém. Então, a gente honra a ceia. Nós honramos a ceia, meus irmãos, quando a gente confessa os nossos pecados. Quando nós pedimos perdão. Quando nós liberamos perdão. Quando nós reconhecemos que a nossa dependência é Jesus Cristo. Eu quero dizer a você mais uma vez, quando você se alinhar e quando você se alinhar, Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!